Mas afinal, como é entendida a dramaturgia no Teatro Lambe-Lambe? A dramaturgia no Teatro Lambe-Lambe é uma micronarrativa, pois as histórias são de curta duração. Geralmente, um espetáculo de teatro lambe-lambe tem duração média de 1 a 5 minutos. O artista precisa desenvolver uma breve narrativa, levando em consideração que terá poucos minutos para contar sua história, seja através de palavras, imagens ou sons. O Teatro Lambe-Lambe apresenta uma dramaturgia da síntese, apenas com ações e elementos essenciais para a história. É um trabalho de desapego, porque abrir mão das ideias nem sempre é uma tarefa fácil. No Teatro Lambe-Lambe, você é o autor ou autora do seu espetáculo e, portanto, terá que fazer escolhas durante todo o seu processo. Esse tipo de história pode ser entendida como narrativas contadas de modo linear, apresentando início, meio e fim em uma linha temporal. Vamos ver um exemplo. Julieta é uma menina que está perdida na estação de trem e tenta procurar sua mãe desesperadamente. Depois de viajar em diversas embarcações à procura da mãe, elas se encontram no mesmo lugar em que tinham se separado. Elas choram e se abraçam. A dramaturgia visual consiste em contar histórias priorizando imagens em detrimento às palavras. Vamos ver um exemplo de uma história visual. Se minha história elege como personagem um novelo de lã e uma tesoura, eu poderia criar as seguintes ações. O novelo é ameaçado pela tesoura. A tesoura puxa o fio do novelo e, em seguida, corta o novelo e ele se desfaz em pedaços. Nesse exemplo, a minha temática é de violência contra a mulher e o novelo representa a vítima e a tesoura, o agressor. Aqui temos uma história visual na técnica de teatro de objetos, uma narrativa contada por imagens e sem o uso de palavras. A adaptação literária é quando você utiliza uma obra literária transpondo sua história para outro formato. O processo de adaptação da história precisa fazer sentido e apresentar uma linha crescente, além de uma finalização. É importante checar se os direitos autorais são de domínio público ou se terá que pagar pela cessão dos direitos. Você pode solicitar essa autorização diretamente para o autor ou entrar em contato com alguma associação ou entidade que o autor faça parte. A dramaturgia livremente inspirada é entendida quando o espetáculo não tem o mesmo título que a obra literária, não há citações diretas do texto e da estrutura narrativa, bem como seus personagens seguem outro formato. Nesse caso, não é necessário que o autor ceda os direitos autorais para o seu espetáculo. Espetáculos de teatro lambe-lambe baseados em obras literárias também dialogam com projetos que contemplam literatura e formação de leitores. Vamos ver o exemplo? Um garotinho chamado Pequeno Príncipe vive muito solitário em um planeta, sendo seu único habitante. Certo dia, nasce uma rosa e eles se tornam grandes amigos. Ao viajar para longe de casa, ele entende que um valor importante na vida é a amizade. Esse é um exemplo livremente inspirado na obra O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Aqui temos um personagem na proporção de 1:1, ou seja, a altura da cabeça é a mesma medida da altura do corpo. Neste caso, a cabeça tem metade da altura do boneco. Na proporção de 1:2, a cabeça tem 1/3 da altura total. De 1:3, a cabeça tem 1/4 da altura do boneco. De 1:4, a cabeça com 20% de altura. De 1:5, 16%. A proporção 1:6 é mais próxima de uma composição realista que pode ser ainda de 7 ou 8 cabeças.
No teatro lambe-lambe, temos que considerar que o tamanho do boneco será pequeno. Então, é mais interessante usar uma proporção com a cabeça maior e mais expressiva. As técnicas de manipulação são definidas pela forma como o artista movimenta o boneco, dá vida ao personagem e aos elementos da história. A manipulação pode ser feita por varas, pegas, gatilhos, fios ou manipulando diretamente. Para determinar a técnica de manipulação, é necessário ter clareza sobre a narrativa que se pretende contar. O artista deve se fazer as seguintes perguntas: quais são os acontecimentos da história? Quais serão as ações dos personagens? Quais são os movimentos que o boneco precisa executar? A partir desses apontamentos, é necessário um estudo sobre qual técnica irá contribuir com a história. Apresentamos alguns espetáculos profissionais que foram desenvolvidos através de oficinas coordenadas pelo Grupo Girino. Vamos fazer agora um recorte sobre as técnicas de manipulação e mecanismos. Vem com a gente conhecer essas caixas? Esse é um boneco de manipulação direta, em que o artista veste o boneco e manipula os membros superiores ou inferiores para dar mais vida ao boneco. Geralmente, nesse tipo de manipulação, é necessário fazer um corte na lateral da caixa. Nesta caixa, o corte foi feito em quina, para que o manipulador consiga acessar o interior da caixa. Essa caixa é muito interessante também porque ela tem um mecanismo de porta. Com esse gatilho, bem aqui embaixo, a gente aciona e a porta se abre, contribuindo para a narrativa da história. Os bonecos de papel apresentam infinitas possibilidades de criação. As figuras podem apresentar técnicas de ilustração, colagem, digital e dobraduras. O teatro de papel é um segmento artístico que trabalha com bonecos, elementos visuais e cenografias que valorizam o papel como material expressivo. Na caixa interditado, os bonecos foram ilustrados com lápis aquarelável, digitalizados e depois as figuras foram impressas para que fossem preservados os bonecos originais. Já nessa outra caixa, a técnica de papel utilizada é colagem. A intenção é brincar com camadas e texturas. Também podemos criar elementos tridimensionais com papel. Veja só esse barco. As duas caixas trabalham com conceitos e estéticas do teatro de papel. A técnica de manipulação do espetáculo interditado é feita por varas. Já no espetáculo O Canto da Coruja, a técnica também é feita por varas, mas é chamada de vara invertida. Como a técnica de manipulação é de varas, é necessário fazer trilhos que vão perfurar a tampa da caixa ou a base da caixa, para que assim as varas possam se movimentar. Na manipulação de vara tradicional, os trilhos serão feitos na base da caixa e na técnica de vara invertida serão cortados no teto da caixa. Olha só a posição que eu preciso ficar para manipular as varas. Já na manipulação de vara tradicional, eu posso estar assentada. Assim, eu alcanço melhor as varas. Quando o teatro de sombras é escolhido para a criação de caixas lambe-lambe, temos que levar em consideração os seguintes elementos.
Nos espetáculos Coração Alado e Isto Não É Uma Caixa, está presente uma tela de sombras feita de um material conhecido como sarja projetada. Esse material bem aqui, ó, é um material utilizado para projeção de vídeos, mas você também pode criar a sua tela com outros materiais, como americano cru, papel vegetal, tecidos diversos que tragam transparência. Também temos aqui como fonte de luz uma lanterna de LED. E também bonecos construídos com acetato e vinil. Essas são possibilidades de construir bonecos de sombras, mas você também pode utilizar diversos outros materiais. Também é possível criar mecanismos simples, com janelas que surgem e permitem uma dinâmica própria do teatro de sombras, que é a troca de imagens rapidamente. No espetáculo Coração Alado, a técnica utilizada é por varas, e é necessário fazer um corte na parede de fundo da caixa para que assim a silhueta possa entrar. Já no espetáculo Isto Não É Uma Caixa, o corte foi feito no fundo da caixa, porque todas as silhuetas entram por baixo. Vamos falar um pouquinho sobre visor. O visor é por onde o público espia o espetáculo. Nos 2 espetáculos de teatro de sombras, o visor utilizado é um olho mágico, que brinca com a percepção visual do público. Um jogo mágico de luz acontece sobre encantamento. No espetáculo Quinoterapia, a técnica de manipulação utilizada é a de vara invertida. Esse foi um boneco modelado com massa de biscuit e também foram utilizados alguns outros materiais alternativos, como pequenos parafusos e ferragens. Como vimos no espetáculo Canto da Coruja, é necessário, na manipulação de vara invertida, fazer cortes no tampo da caixa, para que assim os bonecos passem pelos trilhos de passagem. No espetáculo Capa Amarela, existe uma mescla de técnicas. Esse é um boneco 3D, manipulado por vara. Já esse boneco é uma figura plana, também manipulado por vara. Também está presente nessa caixa uma solução de abrir um baú por meio de um fio. Esse foi um laboratório cheio de descobertas sobre as características, técnicas e mecanismos nas caixas. Conheça mais sobre esse incrível universo do Teatro Lambe-Lambe acessando o site do Festim, um festival organizado pelo Grupo Girino e dedicado à arte lambe-lambeira. Lá, você pode conferir todas as edições realizadas, baixar a revista digital Anima e acessar o mapeamento do teatro em miniatura da América Latina, com mais de 300 trabalhos catalogados. E você, já conhecia todas essas possibilidades do Teatro Lambe-Lambe? Ficou com vontade de criar um espetáculo solo nesse formato? Acesse nosso site e descubra mais informações sobre como criar um Teatro Lambe-Lambe. Chegamos ao módulo de direção de arte. Aqui vamos descobrir como criar a identidade visual do espetáculo. Cenário fixo é aquele cenário que permanece desde o início do espetáculo até o fim. Pode estar fixado na caixa ou ser retirável, ou ainda ser uma mescla dessas duas possibilidades. O mesmo vale para as paredes internas da caixa, que podem ser fixas ou retiradas. Cenário variável é quando há uma troca de cenário na história, seja para demonstrar uma passagem de tempo ou mudança de ambiente. Assim, entendemos que há uma variação de cenário. No teatro de sombras, esse recurso é muito comum para dar mais fluidez à narrativa. Cenário em caixa desmontável.
Caso sua caixa lambe-lambe seja desmontável, obrigatoriamente seu cenário não poderá ser fixo e você terá que elaborar estratégias para essa finalidade. O formato da caixa também é entendido como uma estrutura cenográfica. O teatro lambe-lambe, quando realizado em espaços abertos, como praças e parques, pode ser entendido como uma instalação artística, pois temos o elemento cenográfico caixa e o caixeiro que realiza sua performance ao convidar o público para conhecer o que tem dentro da caixa. O suporte que você irá escolher para contar sua história pode ter o formato de uma caixa quadrada ou outros formatos mais estilizados, que propõem formas que dialogam com os conceitos do espetáculo. É importante definir qual a cara que você espera que tenha a sua caixa. Qual o formato da caixa? A caixa se caracteriza como a fachada de algum espaço? O visor do público representa também um signo visual, como, por exemplo, uma janela, uma porta, uma luneta ou um buraco de fechadura. Esses são elementos que irão definir a estética do seu espetáculo e contribuir com a conexão do interior da caixa com o que se vê no exterior. Existem muitas possibilidades para definir qual será o revestimento da caixa. Você pode utilizar técnicas de pintura, revestimento com tecido, colagem com papel, ilustração e escultura. Vamos conhecer algumas dicas sobre revestimentos? Essa caixa foi pintada e depois envernizada. Os materiais utilizados para esse revestimento foram primer, tinta PVA, tinta acrílica e verniz spray fosco. Fazer a escolha de pintar a caixa contribui na manutenção do seu espetáculo, pois fica mais fácil fazer uma limpeza a seco ou com um pano umedecido. A caixa pintada ainda permite que você possa repintar várias vezes, dando sempre um aspecto de nova. O espetáculo Isto Não É Uma Caixa tem 9 anos de existência. Essa não é a sua pintura original. Ela já foi pintada pelo menos umas 5 vezes ao longo desses anos. Como o público fica muito próximo de um espetáculo de teatro lambe-lambe, é comum que a caixa necessite de manutenção e higienização periódica. Se você quer fazer uma pintura na sua caixa, uma dica importante é passar bastante verniz, seja spray ou líquido. Isso irá ajudar na durabilidade da caixa, limpeza e prevenção de umidade. Essas outras caixas também utilizaram a técnica de revestimento com pintura. Já na caixa coração alado, o revestimento foi feito com tecidos. É bem interessante o revestimento com tecido porque podemos criar texturas na caixa. Nesta caixa foram utilizados 2 tipos de tecidos: brim preto, para servir de forro, e renda, que seria a textura final. Também está presente nas quinas da caixa um tecido de algodão que dialoga com o tecido que cobre o tripé. As partes de tecidos foram costuradas separadamente e depois foram coladas com cola de contato nas paredes de madeira da caixa. Um ponto fraco do revestimento com tecido é a higienização, pois fica difícil limpar esse material. A limpeza tem que ser a seco e caso suje ou manche de uma forma definitiva, será necessário refazer o revestimento. Nos espetáculos O Canto da Coruja e A Caixa Misteriosa, foram utilizadas técnicas de revestimentos de colagem. Podemos observar ilustrações que foram feitas e coladas na parede da caixa, o que torna esse revestimento bastante sensível. E técnicas de colagem a partir de fotografias 3x4. Essa caixa tem uma identidade visual que faz uma homenagem aos tradicionais fotógrafos lambe-lambe, apresentando um formato de máquina fotográfica do início do século XX. Também precisamos definir o formato do visor do público. O visor é a porta de entrada para acessar o teatro lambe-lambe. Podemos pensar em um visor tradicional,
em formato circular, um visor que compõe com a estética da caixa, um visor que funciona como uma janela ou porta em que o público precisa abrir para olhar, ou ainda um visor que utiliza um olho mágico.